Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, que coisa boa. Um Almoçando com a Notícia que leva assuntos de interesse do cidadão. Tudo que é de interesse do cidadão, da sociedade de modo geral, nós estamos fazendo questão absoluta de trazer para esse programa e para o bate-papo. Então, hoje é um deles. Nós temos 10 convidados à mesa para tratar de um assunto importantíssimo. E eu vou pedir ao mentor intelectual do programa de hoje, o meu querido companheiro, inclusive de diretoria no Tribunal de Contas, Kerstin Eltek, diretor de TI, para que ele diga exatamente a grande abordagem desse programa. Tudo bem, Kerstin? Que bom, obrigado por ter trazido esse pessoal para cá. Primeiro eu agradeço pela oportunidade do espaço que o seu programa está dando para um tema tão importante, que é dados abertos. Dados abertos nós vamos discutir aqui com os maiores especialistas do Estado. E o Estado tem muitos, cara, mas são os maiores especialistas sentados aqui. Alguns fornecem dados abertos, mas a gente vai discutir o que é dados abertos. Nós vamos discutir todos fazem dados abertos, se a sociedade quer que tem a ver com isso, não é isso? Nós vamos discutir esse tema, mas tentando colocar isso para a sociedade, na linguagem que ela entenda. Exatamente. Isso é o mais importante. E essa é a nossa maior dificuldade aqui. Primeiro, agradecendo e colocando assim a cada participante dessa discussão, né, a oportunidade de colocar positivo e negativo, as ações que foram feitas, o que é que precisa ser feito ainda. O caso de sucesso é um caso que, será que por ter sido feito, parou por aí? Será que nós devemos dar continuidade àquelas ações? Será que o que está faltando, né? Vamos falar de simpósios, vamos falar de eventos, vamos falar de tudo. Então, o início é dados abertos e outros temas vão ser colocados aqui. Muito bem, então vamos fazer uma coisa? Pois não. Como o público, a sociedade está querendo definição logo sobre o tema do programa, que é dados abertos, eu vou passar o microfone para o Tiago Ávila, que é professor universitário e pesquisador de dados abertos. Então, ninguém melhor para dar uma definição logo para o nosso público. Tudo bem, Tiago? Que bom receber você. Tá ligado, tá tudo ligado. Aqui não faz sonzinho, não. Agora tá ligado. Geraldo, obrigado mais uma vez pelo convite. Nada, que é isso. Prazer. Está falando de um tema tão atual, um tema tão moderno, que são os dados abertos. Né? Eu até comentava aqui como esse assunto chegou rapidamente, né? Para a pauta, vamos lá. O que são dados abertos? Os dados abertos são aqueles dados que ele tem que atender a 3 leis. Que leis são? Primeiro, um dado para ser aberto ele tem que estar disponível na internet. É a primeira questão. A segunda lei é que ele, além de estar disponível, ele tem que ser processável por máquina, processável computacionalmente. Ou seja, não basta um dado estar na web como um arquivo do Word, como uma página HTML. Ou seja, ele tem que permitir que outros recursos computacionais processem aquele dado. E por que isso é importante, Geraldo e telespectadores e colegas da mesa? Porque hoje o volume de dados que nós temos na internet é tamanho que nós, pobres mortais, pobres seres humanos, não temos mais capacidade de processar tudo isso. Aí se um dado está num formato aberto, ele permite que outras tecnologias processem aqueles dados e possam gerar inteligência, possam gerar informações para acompanhar como é que o governo está atuando, informações que possam proporcionar negócios. Ou seja, recapitulando, primeiro, o dado tem que estar na web, ele tem que ser processado computacionalmente, e terceiro, não pode existir nenhum dispositivo legal, nenhuma lei que impeça a reutilização daqueles dados. A reutilização, vamos traduzir melhor. Reutilização é quando você pega... Eu vou à web e eu encontro dados abertos ali, por exemplo. Vamos lá, eu quero... Começa a sair aqui, estatística de violência aqui na região da Pajuçara. Ok. Eu quero entender por que isso está acontecendo. Eu vou lá na educação, pego os dados abertos de educação, por exemplo, e cruzo com os dados das ocorrências de segurança. Certo. O que é que eu posso de alguma forma correlacionar? O nível de educação daqui do entorno da Pajuçara está uma educação satisfatória? Porque provavelmente, se não está, aquilo pode contribuir para a violência. Outra coisa, um outro dado que pode ser cruzado. Como é que está a situação da iluminação pública? A iluminação pública aqui está adequada? Ou seja, quando eu cruzo educação com iluminação pública, eu posso começar a descobrir fatores que causam violência. Esse Perfeito. É o reuso, Geraldo. Perfeito. Então, essa é uma possibilidade que a sociedade pode aplicar apenas pesquisando em termos de web. Ela tem acesso a todos os dados abertos de modo geral? Ou seja, eles são abertos? Boa pergunta. Essa pauta dos dados abertos é um assunto que ele vem crescendo.
crescendo mundialmente, também no Brasil. Hoje o Brasil, ele tem um portal central, que é o portal Dados.gov.br, é www.dados.gov.br, que é administrado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que hoje é o nosso catálogo central. Entretanto, vários estados já têm desenvolvido os seus portais estaduais de dados abertos, como é o caso de Alagoas. Certo. Alagoas hoje, através da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, ele tem o Alagoas em Dados e Informações, que é o catálogo de dados abertos do estado. Perfeito. Além desse catálogo de dados abertos, a gente também tem os portais de transparência. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Lógico. Dados abertos não é um tema novo e os governos, principalmente, ainda estão num processo de abertura dos dados. Ou seja, de implantação, abertura. Implantação. Existe alguma resistência? Muita. E aí eu vou deixar para alguns colegas aqui Muito da bem, Cefaz então falar, o Álvaro. Exatamente. O Álvaro, pronto. O Álvaro que é da Jusceal. Tudo bem, Álvaro? Prazer enorme receber você. José Álvaro de Oliveira, Jusceal. Isso. Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer grande. Jusceal, para quem não sabe, é a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Isso mesmo. Muito bem. Agora eu quero saber por que ele indicou você nessa pergunta. Boa, né? Não, é porque basicamente hoje quase todo mundo olha os grandes centros de informações como um grande, ou vamos dizer assim, a base para que a gente consiga chegar a todas as outras informações necessárias. Ou seja, o princípio do cruzamento. Justamente. É isso aí? Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos fazer um cruzamento na área de negócio, a gente pensa logo em várias instituições, ou em algumas instituições. Certo. Juntas comerciais, a gente pensa em Receita Federal, a gente pensa na própria base de dados dos municípios, no caso daqui do estado, a base de dados realmente que a Cefaz tem de dados sobre a questão de pessoas, como é que está aquela questão fiscal, financeira, para ter um indicador, às vezes, quando você vai fazer a implantação do negócio, saber se aquele negócio é viável, às vezes, até mesmo do município, quando você saber quantas empresas funcionam naquele mesmo segmento, naquela mesma área. Então, quer dizer, quando a gente fala, então todo mundo olha, às vezes, para um certo órgão, ou um certo local de fomento de negócio, certo, como base. Ok. Hoje é vista a junta comercial como base porque tudo nasce na junta comercial. Certo? E morre na junta comercial. Como tudo nasce na questão fiscal na Cefaz e morre na Cefaz. Exatamente. Como também questão de viabilidade, onde vai funcionar alguma empresa, nasce na prefeitura, morre na prefeitura. Exato. Então, ou às vezes no judiciário, quando é aberto um processo. Claro, claro. E depois, quando é finalizado, que é transitado e julgado, que também morre lá. Então, perfeitamente. Então, de acordo com a visão que é vista, às vezes na associação que a gente faz, é que a gente tem aquilo como base. Certo? Então, hoje o grande foco, o grande fomento hoje são as bases cadastrais, da onde surgem as informações para negócios. Porque hoje o Brasil está numa recuperação muito forte na questão empresarial, então ele visa muito a questão empresarial. Eu vou provocar, inclusive, se você me permite, eu vou provocar o Jorge Ney, por uma razão muito simples. Porque você colocou que serve os dados servem até para um desenvolvimento econômico empresarial, certo? E hoje ninguém vive sem pesquisa, papel está aí. Então eu pergunto a você, até que ponto, meu caro Jorge Neri, e obrigado por ter Jorge Ney, e obrigado por. Porque é Jorge Ney Neri. Né? Isso. Muito obrigado por ter vindo. Até que ponto esse cruzamento das informações que já vem através da Judicial ajudam também a FAPEAL a chegar num determinado momento e dizer, epa, esse negócio aqui está precisando de pesquisa, esse âmbito do governo está precisando de pesquisa. Certo, Geraldo, é um prazer estar aqui com todos. Prazer né? é nosso. E assim, sempre bom estar discutindo Alagoas para os alagoanos. Na verdade, hoje a FAPEAL, ela vive de pesquisa, de demanda de pesquisa, não só de mercado, como hoje também pesquisa da academia. Claro. Então, assim, hoje a gente entende que, por exemplo, toda vez que um nicho de mercado ele aparece, a gente tem hoje um edital de subvenção, então a gente aporta recursos para que aquele ambiente desenvolva. Então a informação é sempre bem-vinda. Por quê? Porque a informação ela vai gerando o dado, uma massa crítica, e a gente vai construindo editais cada vez mais focados em resultados para o estado de Alagoas. Esses editais, eles contêm o quê?
contém geralmente assim meios de negócio. Por exemplo, tecnologia é um ambiente, né? Saúde é um ambiente. Você hoje está munido devidamente de dados que mostram o crescimento da tecnologia no estado de Alagoas? Em parte sim, porque hoje como a gente trabalha relacionado com o ITEC, com outros órgãos do estado que fomentam tecnologia, a gente termina acessando esse tipo de informação e gerando dados consistentes. Então isso que está acontecendo aqui é o que acontece no dia a dia, que é a grande união. Exatamente. Em prol da tecnologia. Exatamente, a gente está sempre trabalhando em conjunto, né? Sempre pesquisa, aplicação, sociedade, tecnologia, ciência, comunicação, inovação, tudo envolvido num processo de construção da informação. Eu queria conversar com o Williams Lourenço Alcântara, que é o responsável pelo Simpósio Alagoas de Dados Abertos. Tudo bem, Williams? Tudo bom. Que bom você aqui. E até explico por que eu saio desse assunto aqui, direto para você. Até que ponto, primeiro você explica o que é o simpósio, que já vai para o 2º ano, não é isso? É isso? Não. Segundo dia. Segundo dia? Segundo dia do evento. Segundo dia do evento, que está acontecendo agora. E até que ponto esse simpósio vai fazer com que as pessoas comuns, as pessoas de negócio e etc., podem começar a se inteirar desse grande trabalho que é feito por vocês? Bom, boa tarde. O objetivo do simpósio foi exatamente mostrar à sociedade que há em dados abertos uma oportunidade de gerar transparência, inovação e empreendedorismo com os dados abertos. Então, dados abertos é um tema que surgiu recentemente e a sociedade ainda não está gerando tanta demanda para os órgãos governamentais publicarem seus dados. Então, nós precisamos avançar e levar essa demanda para a sociedade. Avançar de que maneira? Avançar mostrando à sociedade como ela pode usufruir disso, as oportunidades que tem utilizando dados abertos. Então vocês fazem um trabalho todo desses, um trabalho de base, mas falta divulgação para a sociedade? Isso, estamos começando nisso. Enxergamos essa carência. Porque é fundamental. Exato. Não adianta nada, eu tenho um negócio aqui, eu queria saber por onde vai, mas me falaram que tem um tal de dados abertos, e por onde é que eu começo, e por onde é que eu não começo. O simpósio está fazendo isso? Isso, perfeito. O nosso objetivo é exatamente esse. É mostrar às pessoas, apresentar o que são dados abertos, onde obtê-los, os dados governamentais, não só governamentais, mas dados, tem empresas também abrindo dados. Claro, de um modo geral. Isso é apresentar as oportunidades para a sociedade para que ela gere demanda utilizando dados abertos. Muito bem. E qual é o seu público-alvo lá? São pessoas são profissionais e estudantes de administração, tecnologia e jornalismo. Muito bem. Que tipo de discussão você está encontrando mais forte no simpósio? Olha, as pessoas buscam muito a oportunidade de gerar um negócio a partir daquilo, mas também de impactar a sociedade, gerar algo que tem uma contribuição social, não só gerar negócio a partir disso. Então, claro, a sociedade conhece os problemas que ela enfrenta e ela vê e pode enxergar em dados abertos, vou cruzar diferentes bases de dados e vou resolver o problema que eu tenho no dia a dia e de milhares de pessoas também. Vamos tentar dar um exemplo assim, muito doido, tá? Como, por exemplo, transporte urbano. Dados de GPS, empresas de ônibus têm um GPS nos ônibus e a partir do momento que aqueles dados são públicos, as pessoas podem desenvolver suas próprias soluções. Então, calcular diferentes rotas para ajudar quem não conhece a cidade a se locomover. Eu queria, que é exatamente isso. O que vocês, de um modo geral, fazem é proporcionar à sociedade a busca de soluções coletivas, de um modo geral. É isso? Exato. É isso? Isso, exato, perfeito. Eu acho que esse é um caminho fantástico, não é? Deixa eu conversar com o Igbert, que é da UFAL. Tudo bem, Igbert? Tudo bem. Que coisa boa você com a gente. Obrigado, Geraldo. Bittencourt. Isso, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de tocar também em 3 exemplos para destacar a importância que se tem nos dados abertos. Certo. Primeiro exemplo com relação a até dados de pesquisa. A gente viveu e vive hoje um problema seríssimo, que é o problema da Zika, ou da chikungunya. Perfeito. Como é que esses dados podem apoiar? Por exemplo, pense em, uma vez que você tem esse tipo de problema, como é que a gente pode saber quem são os especialistas aqui em Alagoas ou no Brasil que podem ajudar a identificar ou fazer pesquisa naquele tema? Ok. Então, uma vez que você tem esses dados organizados, distribuídos e disponibilizados, você consegue levantar
essas informações para resolver um problema social. Para que a própria saúde do governo tenha balizamento para cuidar do problema. Exatamente. Muito bem. Agora, você tem então, aí eu aproveito para perguntar, você tem hoje um banco de dados abertos que mostra os profissionais que estão trabalhando na área de pesquisa nesse assunto Zika? Começou a ter, inclusive a FAPEL já está trabalhando nisso, é uma iniciativa fantástica da FAPEL, onde começa a levantar, eu acho que o próprio Ney pode falar disso daí, mas começou a levantar, através do currículo Lattes, esses pesquisadores e as competências que eles têm. Eu vou jogar um assunto aqui em cima da mesa, porque eu ouvi hoje, não me detive demais para ouvir, eu estava de passagem, mas eu ouvi hoje que pesquisadores começam a descobrir, ou a pesquisar, que o pernilongo tem a mesma ação do Aedes aegypti em relação à Zika. Já sabe de alguma coisa sobre isso? O caminho que se faz para descobrir isso daí é através de experimentos controlados para saber o comportamento que existe entre esses dois insetos. Mas, para que isso consiga ser feito em larga escala, pense, por exemplo, o caso do Brasil, onde você tem diferentes focos do Aedes. E como é que você faz para saber se isso daí é um padrão no Brasil inteiro? Só tem como fazer isso daí com a abertura de dados, com um trabalho colaborativo de diferentes pesquisadores, de diferentes estados, fazendo esse levantamento e tentando investigar se existe um comportamento em todo o país. Ou seja, há que haver uma iniciativa para juntar vocês todos. Claro, a verdade é essa. Claro, montar uma rede de pesquisa, um ponto. Segundo ponto é trabalhar a publicação desses dados para que comece a haver um consumo desses dados de forma útil para a sociedade. Aí, de fato, você consegue ter um resultado efetivo onde a sociedade se beneficia dos resultados da abertura de dados. Falta uma... Agora você falou em publicação, me lembrei que quando se descobre algo em medicina tem que estar publicado devidamente numa revista científica, não é isso? Falta uma revista científica ou tecnológica que dê vazão a esse tipo de trabalho que vocês fazem? Acredito que não. Eu acho que o Brasil e o mundo tem muitas revistas disponíveis. O que precisa é dar mídia para isso daí. Um problema seríssimo que tem aqui no Brasil, que países como os Estados Unidos, por exemplo, não cometem esse erro, é que uma vez que você tem aquela pesquisa de base que usa esses dados abertos, que gera resultados relevantes, ele não recebe a atenção que deveria receber. Então isso é um caminho viável. Deixa eu conversar com meu velho amigo Luiz Eugênio, que é o superintendente do ITEC. Tudo bem, Luiz Eugênio? Tudo bem, Geraldo. Que bom, hein, receber você aqui. Obrigado. Agora, propositadamente, eu fui deixando você e o nosso amigo Tássio, né? Não, Tássio. Não. Tássio também. Tássio também. Não, Tássio também. E o nosso amigo André. Você antes deles ainda, mas foi proposital, vocês vão entender. Meu amigo ITEC, tudo isso que está acontecendo, essa questão de dados abertos, começou sempre com uma instituição como o ITEC, certo? E tem que ter tecnologia suficiente para absorver esses dados. Como vai o ITEC em relação a isso? Olha, o ITEC vai relativamente bem. No caso dos dados abertos aqui do estado de Alagoas, capitaneado aí pelo Tiago na Secretaria de Planejamento, os dados estão todos hospedados no ITEC. Agora, isso é um processo contínuo, porque, graças a Deus, é um processo que tem melhorado tempo a tempo. Então, a infraestrutura do ITEC também precisa acompanhar essa situação, porque se não é uma coisa que vai ser absoluto, tá bom agora e vai continuar bem para sempre. Com o aumento da demanda, com o aumento da quantidade de informações, o ITEC também tem que se preparar para poder absorver e poder dar resultado nessa situação. Aí vem a grande pergunta. De 5 anos para cá, percentualmente, qual tem sido o aumento da demanda para o ITEC? Olha, essa pergunta eu não tenho como lhe responder, porque isso é uma necessidade muito pulverizada. A gente armazena... Nós estamos querendo dados abertos. No caso... Tiago, você tem alguma coisa nesses últimos 5 anos, mas
Com certeza, eu tô de falando 5 anos para podia ser cá, 2 anos, sei lá. o aumento Podia ser foi qualquer- considerável. O que eu quero Posso dizer que o que a gente tinha de 5 anos para cá, 5 anos a gente estava inicial. Deve ter aumentado 500%. Pronto, o que eu queria dizer era exatamente isso, ou seja, a demanda que não é pequena e ela Não. vai crescendo cada vez mais com o interesse pelos dados abertos, ela vai fazer com que o ITEC tenha que Com certeza, com certeza. crescer. Porque não vai adiantar. Qual é o intuito? Você fornecer o dado e a sociedade trabalhar esse dado. Claro, Então, se você não fornecer, não serviu dúvida nada. alguma. E se você fornecer e não tiver a necessidade da sociedade, a sociedade não começar a aproveitar e reprocessar essa informação, também não vai. Então, o ITEC tem que estar sempre trabalhando, sempre se modernizando para poder atender essa sem demanda. dúvida alguma. Tássio, oi, diga aí. Pois não? O que acontece? Tá ligado, né? Ah, Oi, não se preocupe com o Vamos lá, microfone, pronto. não. O portal de dados abertos do Estado, que é hospedado no ITEC, ele tinha em média 2.000 acessos por mês em 2014. Ele já está agora batendo os 5.000 acessos por mês, o que comprova que o aumento da demanda. E a Sem tendência é dúvida. que aumente cada vez mais. Sem Tá? dúvida, sem dúvida. Isso colocar 2 anos, né, Tiago? Se a gente voltar para 5, o aumento é muito maior. Agora, você, por exemplo, que está à frente do ITEC, você está recebendo dados de todos os lados. Então, a objetividade desses dados recebidos e colocados para a sociedade tem sido grau 10 em termos de objetividade? Olha, grau 10 eu acho que é um grau muito alto. Ainda precisamos melhorar. Eu sempre digo que se a gente pensar que está em grau 10, a gente pensa que já está absoluto. Mas eu Então, não estou falando da eficiência do ITEC, não. Mas do que o ITEC recebe de demanda. não, em com termos de certeza dados. a gente sempre Tá precisa crescendo. melhorar. Está crescendo. Eu acho que deve estar num patamar de 6 a 7. E a gente sempre buscar a melhoria. Fornecer bem. mais informações que sejam mais úteis para a sociedade. Muito bem, nós estamos chegando no final do primeiro bloco, eu vou pedir licença a vocês para ir até o nosso intervalo, e logo depois do intervalo ainda temos 2 entrevistados aqui que não foram colocados nas câmeras e serão assim que a gente voltar, certo? Então a gente volta já já.